Cantares de Salomão, capítulo de número 5, versículo de número 2, versículo de número 1, perdão, até o versículo de número 6. Se você puder estar de pé, faça isso, por favor. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. E eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia do orvalho da noite, os meus cabelos molhados com as gotas da noite. Já despi a minha roupa, algumas versões dizem a minha túnica, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra com doce aroma sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Diga amém. Amados, eu vou precisar da participação de pelo menos 7 casais aqui em cima. Na hora eu chamo, tá? Diga comigo, casamento é uma obra. Não, está desanimado demais. Repete, casamento é uma obra. O projeto é de Deus. A construção é nossa. O projeto é de Deus. A construção é nossa. O livro de Cantares de Salomão, também chamado de Cântico dos Cânticos, é um livro pouquíssimo explorado na igreja, pouquíssimo lido, pouquíssimo pregado. Não é que é um livro difícil de ser pregado. Na verdade, a gente, devido às nuances e complexidades do texto e da poesia, a gente termina indo para textos mais claros, objetivos. Ao longo do livro de Cantares, nós somos convidados a contemplarmos as nuances e as complexidades do amor conjugal, que é descrito de forma teatral, porque o livro de Cantares é um teatro, é uma peça dividida em quadros. Cortina abre, cortina fecha. Ao longo dos seus capítulos, nós somos convidados a percebermos as tensões e desafios da vida a dois. Embora Cantares seja um livro romântico, sim,
O livro nos ensina que no romance há variações, há crises, há dificuldades, desafios. O amor entre a amada, conhecida como a Sulamita, e o amado Salomão, nos apresenta a força do amor, mas nos convida a contemplarmos a violência da tempestade. Em Cantares nós nos deparamos com uma mistura de amor, paixão, desejo, encontros e desencontros entre este amado e a sua amada. No capítulo 5, em particular, nós temos uma característica literária que salta na análise do estudante, que é a variação de vozes, porque o capítulo inteiro é intercalado entre a voz do amado, a voz da sua amada e as vozes do coral que repetem refrões e que vão dando característica à poesia deste relacionamento. Analisando este capítulo hoje à tarde, percebi que uma cena de desencontro está montada em Cantares capítulo 5. O amado chega e a porta está trancada. Ele bate à porta, mas a amada não abre. Ele força a porta e a amada estremece de amor, pois, não obstante haja uma áurea de crise, de desencontro, o coração dela é apaixonado por ele. Então ela se levanta para abrir a porta. Ele, que já insistiu, como nós vemos no versículo 2, resolveu sair e não esperar. Quando ela abre a porta, portanto, ele já não está lá. E ela sai às ruas, à sua busca, enfrentando os desafios da noite para recuperar o seu amado que se fora. Isso nos mostra que no relacionamento conjugal nem sempre há um mar de rosas, nem tudo é flores, existem espinhos. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, as 7 fases do casamento. Nós vamos aprendendo neste capítulo de Cantares a um convite à introspecção e à reflexão sobre o amor, suas alegrias e seus desafios. Cantares 5, inclusive, nos faz perceber como o texto sagrado aborda questões universais dos relacionamentos humanos. Somos aqui convidados a percebermos como o amor aponta para a eternidade, mas ele é complexo, porque se trata do entrelaçamento de corações humanos.
Quando nós folheamos a Bíblia para entendermos sobre vida conjugal, nós percebemos que o casamento é, sem dúvida, a mais célebre união que nós encontramos nas relações humanas. Nenhum relacionamento prefigura de forma tão plena a relação entre Cristo e a igreja. Entretanto, romantizaram o casamento. E foi quando romantizaram o casamento que o condenaram a uma fantasia. Porque nem tudo na relação entre um homem e uma mulher é necessariamente romântico. Então, se falha, dir-se-á que o casamento acabou. E nós precisamos entender que o alicerce do casamento não é o amor. Vou repetir porque você achou que eu acabei de soltar uma blasfêmia. O alicerce do casamento não é o amor. O alicerce do casamento é o pacto, o compromisso, a aliança. O amor é a decoração. Você decide construir uma casa e a primeira coisa que você faz nesta construção são as bases. Depois da casa construída, o que dá beleza é a decoração. Aí você convida um designer de interiores, um arquiteto. E esta geração valoriza o buquê de rosas e ignora que na rosa há espinhos. Valoriza a praia e esquece que ela é alimentada pelas ondas. Valoriza o belo e esquece que no belo há momentos de possíveis feiezas, mas que fazem parte do belo. Se observarmos o plano de Deus, nós vamos perceber que o primeiro ato de Deus em favor do homem foi o casamento. Não é bom que o homem esteja só. Então, o primeiro ato do cuidado de Deus para com o homem foi criar a mulher para companheirismo e complementação mútua. O que nós precisamos entender, entretanto, e eu vou resumindo aqui, é que o casamento é uma jornada contínua de descoberta e crescimento, de altos e baixos. Quantos aqui não já foram surpreendidos com reações e até ações do seu cônjuge depois de anos de casados? Esse lado seu eu não conhecia. Hoje na loja de Elide eu fiz algo que quando ela começou a filmar eu disse: se você filmar eu te processo. Eu não vou dizer o quê, porque não tem graça. Mas imagine que é uma loja de vestidos. E lá estava a mãe dela, a irmã dela, o cunhado dela, as sobrinhas dela e as filhas dela.
Aí ela deu um vestido, aí deu um segundo vestido. Vestiam, experimentavam, ficou lindo, tá? É um presente. Quando eu vi aquilo, eu peguei um vestido e disse: já que está dando, não precisa dizer mais nada. Tem gente aí assustado, e no mundo de hoje já tem gente falando assim: Senhor, guarda meu pastor. Fica na paz. O que eu quero que você entenda é que nos altos e baixos, nas surpresas da vida, você vai sempre se deparar com uma ação que você nem imaginava. As fases do casamento são ciclos. E todos aqui, todos os casais que ouvirão esta mensagem, inevitavelmente passarão por estes 7 ciclos. Eu vou convidar o primeiro casal, voluntário. Vem um casal aqui em cima, por favor. Vem, senão eu chamo pelo nome, aí fica mais desafiador. Faz favor, um casal. Qual é a luta, qual é a dificuldade? Vem cá, Thay, com a tua esposa. Pode trazer. Primeira fase do casamento. Pode tocar, Ronei. Eu vou ser muito objetivo. Eu quero que você entenda. Você entendendo, para mim basta. E eu prego sobre esse assunto com mais tranquilidade no outro dia. Peguem cada um copinho desse, por favor. Esses 2. Isso. Toma um pouquinho. O que é isso? Mel. O que é isso? Mel. Mel. Muito obrigado. Podem levar. A primeira fase do casamento é mel. Tudo é lindo, tudo é belo, tudo é doce, tudo é encantador. É a fase da paixão e do encantamento. Ela assanhada, a assanhada é linda. Ele chega do trabalho suado e ela diz: até o teu suor me apaixona. Ele ronca e ela diz: isso não é um ronco, isto é uma orquestra sinfônica. Ela é espalhafatosa na cama e fica com 80% da cama para ela. E ele acorda à noite com uma perna em cima da cama e a outra pendurada, segurando o corpo. E ele diz: é tão linda que toma minha cama inteira. Fase do mel. Tem até um louvor antigo que diz: tudo é belo em derredor, com amor no lar. Na fase do mel, eles vão para a sorveteria até no inverno. Vão para a praia até em dia chuvoso. A fase do mel é tão boa que eu me lembro, vou citar, a minha mãe se casou há 56 anos atrás, com 14 anos. Hoje o senhor seria preso. E ela estava tão apaixonada, está ali para provar, que ela pensou que depois de casada nem iria precisar comer mais.
Não foi isso, mãe? O amor me sustenta. Você vive de quê? Vou viver de amor. Você chega para uma menina apaixonada e diz assim: minha filha, ele não trabalha. Vocês vão viver de quê? De amor, meu pai. Meu filho, você precisa primeiro pensar na base, na estabilidade. Como você vai casar desse jeito? Mas eu a amo, minha mãe. Fase do mel. Quem conhece esta fase, levanta a mão. Que lindo. Mas nem só de mel se faz um casamento. Vem a segunda fase, eu vou agilizar. Eu quero mais um casal. Por favor, você já percebeu que eu não vou lhe colocar para pregar aqui, né? Vocês estavam com medo, que vocês estavam dizendo: é para fazer o que lá em cima, Jesus? O que é que o pastor vai estar armando para nós? Então, não tem armação. Então eu quero um segundo casal aqui, por favor. Se você não for rápido, o culto vai para 10 da noite. Eu acho que não precisa ir para 10. Vem ali um casal. A igreja aplaude ao Senhor por eles. Como é seu nome? Moanilton. E o seu? Fabiana, por favor. Peguem esses 2 copinhos aqui. Cada um pega um. Aí não dá para beber. Coloca a pontinha do dedo e na ponta da língua. Isso é o quê? Sal. 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 Se não quiserem levar, porque é sal, pode deixar aqui. Você viu? Que existe uma fase que eu não sei nem se eu quero levar. Mas ela faz parte. A fase do sal é a fase da adaptação à realidade. Ainda que você esteja nas nuvens do amor, precisa colocar os pés no chão. A fase do sal é quando a euforia dá lugar à percepção das diferenças individuais. É quando o casal percebe que é preciso se adaptar à rotina do dia a dia. Nem tudo é sexo, nem tudo é beijo, nem tudo é romance. Existem desafios que chegam para o dia a dia do casal. O trabalho, as contas a pagar, TPM, síndrome do homem irritadiço. Agora ele se dá o luxo de não fingir serenidade todo o tempo, e em algum momento ele está irritado e o timbre de voz altera. Ela, a moça encantadora como a borboleta, em algum momento revela a fera que estava adormecida, e você é ela mesma. Só que chegou a fase do sal. É daí que vem a expressão: quer conhecer alguém, come 1 quilo de sal juntos. Por quê? Porque ninguém come 1 quilo de sal numa sentada. Você até toma uma garrafa de vinho numa sentada. Você até come um pudim inteiro numa sentada.
mas 1 quilo de sal vai precisar sentar juntos algumas vezes. Esta expressão indica que se você quiser conhecer alguém, conviva tempo suficiente para dar tempo a esta pessoa se revelar. Chegam os desafios da jornada, as experiências da vida, o momento que não dá para fingir que você é um anjo. Na fase do sal, o príncipe tira a capa, a Cinderela desce do salto de cristal, e a vida real bate à porta. O grande problema não é quando o príncipe tira a capa, é quando o príncipe vai embora e fica o cavalo. Aí é um problema. O grande problema não é quando a Cinderela desce do salto, é quando ela revela que na verdade ela pode ter sido a bruxa que prendeu a Branca de Neve na torre. E o detalhe é que você já está no castelo. E depois que você está no castelo, não dá mais para pular da torre. Tem alguém aí, não? Esta é a segunda fase, mas ela é linda, porque ela é a fase do conhecimento. Agora você vai conhecer quem é quem. Ela não é para lhe desanimar, nem para lhe desesperar. Na verdade, você casou-se com ele, casou-se com ela. Conhecê-lo, conhecê-la é parte preponderante da construção desse relacionamento. Quem está com o seu cônjuge do lado, levanta assim a mão, por favor. Então, se o seu marido, se a sua mulher está do lado, diz para ele ou para ela assim: vamos continuar comendo sal juntos. Me dá um terceiro casal. Um terceiro casal. Ninguém quer, né? Vem. Isso. Não vou nem botar vocês para pregar aqui. Dá um aplauso ao Senhor por eles. Pega esses copinhos do meio, por favor. Se quiserem tomar só um pouquinho, se quiser tomar tudo. O que é isso? Água. Água. Muito obrigado. Se quiserem tomar, se quiserem levar. A fase da água. Você precisa entender que o resultado do sal é sede. E no casamento, a fase da água fala do momento da jornada no qual a rotina se estabelece. Não é doce nem salgada, não tem cheiro nem sabor, não altera o paladar. Essa fase gera a sensação de que o mel perdeu o sabor e o sal gerou uma sede insaciável. Aí ele olha para ela e diz: ela já não é tão bonita como antes. Ele ou ela olha para ele e diz: ele ronca.
E o cheiro, eu não suporto o cheiro dele quando chega suado. O sorriso dela não é tão bonito como eu via. Eu devia estar encantado. Tem gente até que diz: não, pastor, fizeram uma obra e eu fiquei encantado, porque a rotina se estabeleceu e o sabor se perdeu. Todo casamento vive essa fase da rotina, em que nada mais é novidade e perdeu o encanto. Mas presta atenção, quem vive de diversão é criança, adulto vive de serviço. Mas eu não gosto mais. Ei, quem faz o que gosta é menino. Adulto faz o que é necessário fazer. É a fase da água. Eu me deparo com casais com os quais eu converso e pergunto: qual é o problema? Nenhum. Perdi o amor. Não amo mais. E eu digo para eles: é para isto que serve a aliança, o pacto, o compromisso. Você não está num dorama, você não é protagonista de novela mexicana, você não é a princesa da novela das 6. É um casamento, ele é real, não é fantasia, não é utopia, é construção, é água. É neste momento que surgem, e eu vou parafrasear a mensagem de ontem, é neste momento que surgem goteiras no telhado. Porque se ele não encanta mais, eu corro o risco de o meu pensamento se voltar para outras possibilidades. Se ela já não me encanta, eu posso encontrar outros caminhos. Afinal de contas, olha para mim por favor e presta atenção. Socialmente, juridicamente, resolver a dissolução de um casamento está se tornando cada vez mais simples e prático. Mas eu preguei aqui ano passado, e de repente vale a pena você assistir essa pregação: casamentos de papel. Seu casamento não pode estar sustentado por um termo que você assinou diante de um juiz ou de um sacerdote. O seu casamento é mais espiritual do que físico. Se tiver alguém do seu lado, fala com ele ou com ela assim: bebe dessa água. E isso não é uma forma de dizer: deixa como está, empurra com a barriga. Não. Jamais permita ser empurrado com a barriga. Só entenda que a água faz parte. É daí que os estudiosos falam da crise dos 7 anos, a crise dos 15 anos, a crise dos 21. São ciclos nos quais a rotina tende a superar o encanto, e é preciso descobrir caminhos para retomar o encanto, o amor, a paixão, a graça,
a fim de que a sua família seja blindada e protegida pelo sangue de Jesus. Quarta fase do casamento. Eu estou sendo bem rápido para a gente conseguir concluir. Um quarto casal. Vitor, Keren, vem cá que eu profetizo para vocês uma gravidez em nome de Jesus. Faz favor, Vitor e Keren. Esses dois. Toma só um pouquinho. Não bebe. O que é isso? Parece ser vinagre. Vinagre. Interessante, eu bebo isso aqui, na verdade eu até gosto. Podem ir, muito obrigado. A quarta fase do casamento é a fase do vinagre. Se você não reparar as goteiras, vem a crise e o desafio. Crise no casamento nem sempre se manifesta na forma de desvios de comportamento, de deslizes morais, nem sempre se manifesta na forma de infidelidade. Toda família tem fase de crise. Muitas vezes uma enfermidade bate à porta. Um filho ou filha que se rebela contra os padrões educacionais da família, conflitos, desentendimentos, dificuldades de lidar com as frustrações e expectativas não correspondidas. Eu acho engraçado que as pessoas leem a Bíblia, mas parece que elas não enxergam em algum momento do ano passado eu sofri um ataque muito forte, vindo de alguém de perto. E uma irmã me procurou depois do culto e disse assim: eu estou lhe comunicando que eu vou sair da igreja. E eu perguntei por quê? Porque se a família do sacerdote está com problema, então o seu ministério não pode ser aprovado. Eu disse: vá em paz. Mas o que dizer da família de Abraão? Ao sol de 70 graus, Abraão estava na tenda, lá fora, e Sara na tenda. E quando o anjo diz assim: Sara vai ficar grávida, Sara pergunta de lá: como? Se não funciona mais nada. Que dizer da família de Moisés? A mulher de Moisés pegou o prepúcio do filho, jogou-lhe aos pés e disse: você é um homem sanguinário. E o incrível, você não encontra a mulher de Moisés com ele em nenhum momento da trajetória do Egito para Canaã. O que dizer da mulher da família de Davi? E a de Oséias, profeta, casou-se com uma prostituta,
e pelo menos 3 vezes ela abandonou o casamento e voltou para o prostíbulo. Isso para não falar do Novo Testamento. Sabe por que isso? Olha para mim. Porque não existem famílias perfeitas. Famílias têm vinagre. São fases. O filho decide, se envolve, não é decide, se envolve com drogas. Você é cristão, filho ou filha, decide ser satanista. Migra pelos caminhos da homossexualidade. E como disse o pastor há poucos instantes, nós entramos em conflitos e pensamos em parar. São crises. É vinagre. Faz parte do casamento, faz parte da sua família. Alguém entra em depressão. Isso quando a situação não é mais grave, com tentativas de autoextermínio. Conheço um pastor, olha para mim, há mais de 20 anos, uma vez por semana, ele ajoelha meia-noite e só levanta dos joelhos na outra meia-noite. Uma vez por semana. Filho dele foi meu amigo de adolescência. Esse rapaz se envolveu com drogas na adolescência. Foi preso diversas vezes. A última vez que eu encontrei com a irmã dele e perguntei, ela disse: Josué, está preso de novo. O pai ia para a igreja e a mãe tinha que ficar em casa, porque senão quando chegasse ele teria vendido tudo para comprar drogas. Quando a mãe ia, o pai ficava para vigiar a casa. Existe a fase do vinagre. E é possível que você esteja tomando gotas de vinagre no seu casamento, na sua família. Mas eu vou te dizer nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, que esta fase vai passar. Você vai ser curado, curada, e sua família vai viver um grande milagre da parte do céu. Se você pode crer, glorifique o nome de Jesus. Posso terminar? Quinto casal. Você já devia estar pronto. O próximo serei eu. Não vou deixar o pastor chamar pelo nome. Esses 2 copinhos aí. Leite. Querem levar o copinho ou quer deixar aqui? Note que em Cantares 5 está escrito assim: comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Interessante que essa fase não tem como alocá-la num período específico do casamento. Ela pode inclusive acontecer junto com o vinagre, junto com o mel, junto com a água. Filhos.
os filhos vêm. E presta atenção, filhos são dadivosos, mas eles alteram a rotina do casal. Ele tem gozão, acostumado a ser dono de 100% da atenção dela. Agora percebe que ele não é mais o centro das atenções, porque chegou alguém que vai tomar conta do espaço. Acorda chorando à noite. Ela, acostumada com a vida mais tranquila, precisa dispor o seu corpo para amamentar. E dizem que amamentar dói, porque às vezes o leite petrifica, até que a auréola acostume com o processo de sugação do leite. Racha, trinca, inflama, fere. E ainda que ferido, ela precisa se dispor a deixar a criança sugar. Quando ela está no melhor do sono, a criança chora. E isso quando não está naquele momento do culto doméstico. Sabe aquele momento que o casal está no culto doméstico? Está fluindo. Aí quando está assim no ponto X, irmão, não tem maca peruana que resolva. Acabou. Aí você acorda à noite e o menino saiu da cama e veio para a cama dos pais. E eu estou lá em casa naquela fase que na madrugada eu vejo a porta do quarto abrir e entra uma figura desse tamanho enrolada na coberta. E é incrível que está tudo escuro, não dá para enxergar nada, mas ela já sabe o caminho do meio da cama. Aí uma outra acorda, dá um choro, e quando vê que a maior está lá, aí faz assim, e quer vir também. Aí analise, é a fase do leite. E você não trata filhos como se fossem bonecos. Você não educa filhos na base do espancamento, do medo. São tesouros que Deus confiou a você, para você lapidar, burilar, gerar valor. Quantos pais estão aqui? Levantem assim as mãos. Isaías 65, 23 para a sua vida. Não baixa a mão, não perde. Vossos filhos não serão filhos para perturbação, porque eles são a herança dos benditos do Senhor. Aleluia, aleluia. Você online, recebe essa palavra. E aí, como eu digo de vez em quando, e o sexto casal se levante, eu digo sempre que filhos são hóspedes folgados de um hotel que nunca manda fatura. Isso, vem cá, Neto. Saiu de Portugal para ser o sexto casal desse sermão. Imagine
Presta atenção. Comem de graça, dormem de graça, não arrumam a cama. Eu já falei aqui, só toma suco de manga. Pode ter 10 sucos na mesa, ele diz assim, não tem nada para beber. Aí um dia você coloca suco de manga e ele diz assim, não gosto de suco de manga. Mas como assim? Você só toma suco de manga? Não gosto mais. Filhos. E tem uma fase na vida que se você colocar a calça dele ou dela na calçada, vai para a escola sozinha. Só quer aquela. Filhos. Aí o detalhe. Irmã Leide vai me testemunhar disso. Comeu de graça a vida toda. Dormiu sem arrumar a cama a vida toda. Mas no dia que casou e foi embora, a mãe sofreu a síndrome do ninho vazio. Sofreu ou não sofreu? E o detalhe, aí foi embora. E todo fim de semana a mãe quer que venha comer aqui em casa. Quer ou não quer, sogra? E se não vier, você diz assim, por que não veio? E o interessante, um dia invocam e vão embora para outro país. E você não pode prender. A graça disso é que vão 2 e vem 4. Diga comigo: mel, sal, água, vinagre, leite. Quinta fase. Sexta, né? Só um pouquinho. O que é isso? Azeite. 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 Ela é engenheira de alimentos. Obrigado. O que é a fase do azeite, pastor? Vocês passaram pela fase do mel, pela fase do sal, pela fase da água, pela fase do vinagre. Depois da fase do vinagre vem azeite. Diga comigo assim: há cura para a minha família. Há cura para a sua família. É o momento do reequilíbrio. É o momento do crescimento. O azeite vem para desenvolver novas habilidades. A crise tem o poder de te ensinar a lidar melhor com o outro. A crise tem o poder de te ensinar a compreender melhor o outro no olhar. O azeite vem para curar as feridas, para fazer com que o perdão aconteça, porque se não houver perdão, não há casamento. Uma palavra dita na hora errada, no tom errado, uma palavra que nem deveria ter sido dita, um gesto, um acontecimento que marcou a vida do casal e da família, um acidente. Eu já vi casamentos acabarem porque um filho morreu. E ele não conseguiu perdoá-la. Ela não conseguiu perdoá-lo.
Eu conheço um casamento que vive há décadas de amargura e que lamentavelmente rejeitam a cura, por incrível que pareça, porque ele fez uma oração. Preste atenção, ele fez uma oração e disse a Deus: se for para um dos meus filhos desviarem, que o Senhor leve. Meses depois, o menino mais velho foi vítima de um atropelamento e foi a óbito. Ele chega no velório e diz: eu pedi a Deus que se o meu filho tivesse a possibilidade de desviar, que Deus levasse. A mulher olhou para ele e disse: eu nunca vou lhe perdoar. Eles vivem há décadas que um olha para a cara do outro com azedume. Qualquer que seja a circunstância da sua dor na sua família, eu preciso que você nesta noite permita que o azeite do Senhor seja derramado sobre o seu coração e sobre a sua casa. Deus quer curar a tua família, Deus quer sarar a tua dor, Ele é poderoso para curar as tuas feridas. Irmão Honório, irmã Marisa, vem cá por favor. A última fase, eu quero que sejam os irmãos. Vocês estão comemorando 44 anos de vida conjugal. Vem cá por favor. Diga comigo: mel, sal, água, vinagre, leite, azeite. Está tremendo? Pode experimentar ou pode tomar. Vinho. A sétima fase do casamento. Obrigado. Estendam as mãos para cá, já que eles estão aqui. Digam assim: Senhor, nós abençoamos este casal, a sua família, os seus filhos, os seus netos, os seus negócios. Aplaudam ao Senhor pelos 44 anos de vida conjugal deles. Obrigado, amados. Você vai passar pela fase do mel, que não precisa ser fase, pode ser vida. Você vai passar pela fase do sal, que não é fase, é vida. Você vai trabalhar, você vai produzir a vida inteira. Você vai passar pela fase da água, que ninguém chega aos 44 anos de casado sem em algum momento olhar um para o outro e se perguntar sobre as decepções, sobre os desencontros, mas dizer: eu não casei para permanecer só quando tudo está bem. Vem o vinagre, vem o leite. Diga comigo: mas vem o azeite. E depois que o azeite derrama, você vai aprender que quando você persiste, quando você caminha, o casamento é igual vinho. Quanto mais velho fica, mais refinado ele se torna, mais saboroso ele se torna, mais caro ele se torna.
Estava com um empresário esses dias e ele disse: eu consigo discernir o nome do vinho de mais de 30 tipos, disse ele. Não precisa me dizer o nome, basta me entregar que eu vou fazer assim. Disse ele. Depois eu vou fazer assim. E vou saber que vinho é. Quando você enfrenta as crises, mas persiste, conquistam juntos e persistem, atravessam desafios e permanecem, isto vai refinando, lapidando, tratando, de maneiras que, se você chegar numa loja e você sentir o cheiro do perfume dela, ele ou ela é projetado em você. Aquela música faz lembrar. As experiências da vida agora são para serem compartilhadas. Casais que persistem depois do vinagre e que desfrutam da ação do azeite, aprendem a conversar sobre os seus erros e acertos, sobre os seus momentos bons e momentos ruins. E quando os filhos precisam de ajuda, eles estarão lá, porque foram treinados para dar suporte à sua descendência. De modo que eu vou dar um conselho aos casais jovens: se aproxime de um casal que já está na fase do vinho. Eles têm muito para nos ensinar. Fica de pé quem puder, por favor. Eu quero orar com você. Ainda que eu tenha tentado ser breve, não consegui o quanto eu queria. Mas terá valido a pena. Identifique em que fase você está. Não abandone só porque você está na fase da água, só porque perdeu o cheiro e o sabor. Repare o telhado, corrija as goteiras. Um dia vocês vão olhar um para o outro e vão rir da crise que estão passando hoje. Vocês vão descobrir que não precisaria ter potencializado tanto, que o fato de potencializar a crise agravou o problema. Pastor, e no meu caso, que o meu casamento já acabou, eu preciso te dizer duas coisas. A primeira: se houver tempo para reconstruir, não abra mão. Se não houver mais tempo para reconstruir, porque em alguns casos não há mais tempo, espera no Senhor, e Ele vai te dar o direcionamento certo para que a tua vida tenha tempos de paz, de frutificação e de crescimento. Mas se você está naquela fase, não quero mais, estou só esperando o momento, vou divorciar, acabou. O Espírito Santo está te dizendo que isso tudo que você está passando é só um copinho de vinagre.
vai passar. Se você entender que o azeite pode ser derramado em sua vida, vai haver cura. E quando você experimentar o azeite, você vai ter a coragem de dizer: estou vivendo o melhor momento da minha vida. Lá em casa tem vinho. Lá em casa tem vinho. Diga comigo: lá em casa, Jesus está transformando água em vinho. Se a sua esposa, se o seu marido estiver aí, una-se a ele. Vamos orar juntos. Vamos orar uns pelos outros. Vamos interceder pelo nosso lar, pela nossa casa. Pais, orem pelos seus filhos. Orem por seus netos. Clame. Se há tempo de reconstruir, não despreze o tijolo quebrado. O oleiro está na casa. Se não há tempo de reconstruir, não se jogue. Não perca a noção, não perca o parâmetro. Fica firme em Jesus. Deus vai construir uma oportunidade nova para a sua vida, porque Ele é Deus. Pai, aplica a tua palavra no coração do teu povo. Casais que estão aqui presentes, não importa em que ciclo da união eles estejam vivendo, cada um de nós precisa da tua chegada em Caná, porque muitas vezes falta vinho. O que não pode faltar é Cristo. Vem na nossa vida, Senhor. Vem em cada casa. Transforma a água em vinho. Os nossos filhos, os nossos netos, que a nossa descendência seja abençoada pelo Senhor, onde quer que eles estejam, ó Pai, em quaisquer circunstâncias, que a nossa descendência esteja amparada pela bandeira do amor, guardados pelo sangue de Jesus. E que nesta noite casais saiam daqui ou no online decididos que vão caminhar na direção do vinho, na fase do vinho, porque dias melhores virão. E nós profetizamos isto sobre cada família, nós profetizamos isto sobre cada vida, nós profetizamos isto sobre cada lar, nós profetizamos isto sobre os filhos, nós profetizamos isto sobre os netos. Dias melhores virão, em nome de Jesus. Só se você crê, erga as suas mãos assim e diga: dias melhores virão. Olha para seu cônjuge, se estiver do seu lado, diz para ele, diz para ela: dias melhores virão. Aleluia. Aponte para a sua casa, estenda a mão em direção à sua casa. Você que está online, e profetiza agora, profetiza e diz: eu profetizo, em nome de Jesus, dias melhores virão, em nome de Jesus.